Fala galera, para quem já me conhece, eu sou o Zedek Massi e no vídeo de hoje estou em parceria com a Zedex IT e a Infotech Host e como diz aí o título, vou criar um site para um amigo, né? Vou criar um blog para um amigo, vou criar um blog em WordPress e vou usar o template Jana. E neste vídeo vocês vão poder me acompanhar desde o começo, desde o ponto em que o cliente faz a contratação do domínio até a parte em que o cliente fará a instalação do WordPress, a instalação do template, as configurações e todos esses processos. Para você que está me acompanhando desde muito tempo nesse canal, eu quero mandar aí um forte abraço e agradecer muito pelo suporte que vocês têm me dado. No vídeo de hoje vai servir não só para quem me acompanha, mas também para quem está começando nesse mundo. Não são aqui formas técnicas, né? Aquelas bem elaboradas de como criar um blog, mas o básico do básico, né? O básico do básico, a pessoa aqui há de conseguir tomar, né? E através do que vai aprender aqui e dos próximos vídeos que eu vou passar a postar dentro do canal, junto da parceria que eu estou agora vinculada, né, com a Zedex IT e a Infotech Host, vocês vão poder acompanhar toda a trajetória, né, todo esse processo de criação de sites e alguns outros, né, aspectos envolvendo esse mundo. E vocês vão aprendendo cada vez mais e com a prática vão conseguir formar conhecimentos sólidos que posteriormente podem se tornar também habilidades profissionais na área, né? Então, sem dar muitos rodeios, eu vou pedir para que vocês compartilhem, né, o vídeo, compartilhem a live para ajudar o canal a crescer. Deixa aí os vossos likes e vossos comentários. Qualquer dúvida vamos aqui conversando, né? Vamos aqui conversando, vocês pelo chat e eu vou sempre dando suporte da medida do possível, né? Através dos comentários também, ou mesmo posso usar mesmo o áudio para poder responder alguma questão. Quem sabe talvez abrir uma aba aqui para poder responder uma questão prática, né? Para quem está me acompanhando do meu canal, Zedek Massi, convido a se inscrever nos dois outros canais aí da Infotech Host e da Zedex IT. E para quem me assiste desses outros canais, Zedex IT, assim como na Infotech Host, sugeria também para se inscrever nos canais em que vocês não estão inscritos dentro dessa colaboração. Então, sem demais, vamos para o que interessa, né? Bom, o propósito de hoje é criar um site, um blog simples, né? Em WordPress, com Jana. Uma coisa tipo, deixa só vos mostrar o tipo de site que nós vamos aqui criar, o tipo de blog que nós vamos criar. Vamos lá, temos um exemplo aqui de, quero acreditar de que seja este. Coisas tipo isso aqui, né? Site bem simples. Pode usar aí para notícias ou alguma outra coisa que você achar melhor, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto de todo, né, é
que o cliente precisa ter um e-mail, né? Ter um e-mail, ter um domínio em mente, nesse caso o nome do site, que pretende já criar. Vamos lá explicar cada coisa por coisa, né? O que seria um domínio, né? O que seria um domínio? Segundo o que nós podemos ver aqui, um domínio é um nome único fácil de lembrar, que funciona como um endereço para identificar um site ou serviço na internet. Por exemplo, exemplo.com serve para substituir os endereços IPs numéricos complexos, tornando a navegação mais prática para os usuários. Em poucas palavras, o que seria isso aqui? Tipo, um domínio podia se equiparar, por exemplo, a... Vamos lá, o quê? Vamos lá. IP do... Vamos lá ver. Vamos lá. Para você acessar ao Google, por exemplo, você precisaria ter este IP, né? Decorar este IP. Não sei se copiei, não copiei. Mas tá bom. Esse número que eu copiei aqui, né? Você precisa ter esse número que é o que te direcionaria para o Google. Assim como qualquer um outro site, né? Precisaria ter um número, um endereço IP, que te levaria para esse site. Então, para reduzir isso, meio que simplesmente você precisa ter um nome, né? Você precisa ter um nome, que seria chamado desse domínio, que é o que te identificaria dentro da internet. Por exemplo, se você quiser entrar no site do nosso parceiro InfTagHost, você coloca aí inftaghost.com e pronto, você é direcionado para o site do nosso parceiro. Estou a ter um bug aqui. Está a ter um bug aqui de internet. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que você quer entrar aí no site do nosso parceiro InfTagHost. Está a ter bug de internet aqui. Deixa eu só restabelecer essa brincadeira e volto aqui. Então, quero acreditar que a nossa internet aqui voltou. Então, vamos continuar com a nossa aula. Eu estou a dizer que você precisaria de um domínio. Recapitulando, eu estou a dizer que, primeiro de tudo, precisas ter um e-mail que estará vinculado a esse processo de criação. É importante ter esse e-mail. E, de seguida, ter um domínio em mente, que seria já o nome, né? Como nós vimos, o nome que te direcionaria, ou melhor, o nome que te identificaria dentro da internet. E o passo que nós fizemos foi o quê? Pesquisar aqui o que seria domínio, né? Pesquisamos o que era domínio e tivemos aquela curta explicação, né? Como, por exemplo, esse é um domínio, é um nome exclusivo que identifica um site ou um serviço na internet. Agite como seu endereço na web. Bom, age como forma, isso é o erro. Age como seu endereço na web, né? Por exemplo, exemplo.com. Ao invés de você ter o IP, um número muito complexo que identificaria o teu site, aí você tem um nome simples que te leva para esse
domínio. Imagina que você, esse site, imagina que você é uma loja que vende copos. Então, você fica, por exemplo, loja de copos do João.com. Então, loja de copos do João.com é o nome de domínio, ou é o domínio da loja do João que vende copos. Mais ou menos essa explicação. Então, tendo o domínio agora em mãos, o que você já vai precisar ter é mesmo um alojamento web, né? Uma hospedagem. Uma hospedagem é mais o quê? É mais ou menos um computador virtual, onde você vai hospedar o seu site, lá onde vais guardar todos os conteúdos, imagens, arquivos, tudo que compõe o seu site, de modo que os seus clientes ou visitantes possam acessar. No momento certo, vamos ver o que seria isso em prática. Continuamos aqui em domínios. Por exemplo, se você quiser entrar no site do nosso parceiro InfTechHost, aí você precisa digitar apenas inftechhost.com e você será direcionado para a página web do nosso parceiro, que seria já a inftechhost.com, esta que nós estamos aqui na tela, que é uma empresa, né, uma agência de serviços host, né, desde compra de domínios até a hospedagem web e também criação de sites e outras soluções a nível da web. Então, o que você precisa fazer aqui agora? O que você precisa fazer aqui agora, visto que os nomes de domínios podem não ser aquilo que você espera, tipo o quê? Se você pensou hoje em ser uma loja de copos do João, talvez alguém já pensou antes em ser uma loja de João. E talvez a pessoa com mais conhecimento já comprou o domínio loja de copos do João. E aí você precisa também encontrar um domínio para a sua loja de copos do João, sendo que vocês dois são João. Então, o que você pode fazer para decidir que este é seu nome de domínio? Você coloca aí no seu papel, no seu caderninho, uma pequena lista de alguns nomes de domínios, né? De alguns nomes de domínio que provavelmente será o seu nome na internet. Deve ser um nome simples, fácil de lembrar, para ti, assim como para os que vão acessar este site. Então, o que você vai fazer com essa lista desses domínios possíveis? Você vai para um site como este da InfTechHost, vai até na barra de procura de domínio, né, para poder verificar se esse domínio está disponível ou não. Vamos ver, né, um exemplo. Nós estamos aqui a pesquisar só com loja de copos do João, sem espaço, né, do João.com. E você clica em verificar para ver se a loja de copos do João está disponível ou não. Então, o sistema aqui vai fazer uma verificação e logo vamos ver que loja de copos do João está disponível a esses dólares aqui. Aí simplesmente você fará a compra, né? Você simplesmente fará a compra. Mas não é o caso do nosso querido amigo, para o qual nós estamos a criar aqui o site. Ele pretende um domínio, deixa eu só copiar aqui o domínio que ele quer. Ele quer criar um site daquela modalidade que eu mostrei ali para hospedagem de músicas, de um tipo que se faz aqui em Moçambique, né? Não só em Moçambique, quase toda a África faz tipo de site desse tipo. Vamos lá, deixa eu só copiar aqui o domínio que ele quer. Para quem está nos acompanhando, pode ir lá deixando suas dúvidas, nós vamos respondendo aqui. Você que chegou agora, se inscreva por favor, e nos ajude a crescer. E vai acompanhando aí conosco. Achei aqui.
Então, ele quer um domínio do tipo este que eu vou colar aqui. Deixa eu só copiar e vir colar aqui. Ele quer uma coisa desse tipo, musicasdabanda.com. Aí clico em verificar para ver se esse domínio está disponível ou não. E o sistema aqui vai verificar. E pronto, o domínio que ele quer está disponível. Então, se esse é o domínio que você pretende, aí você clica nesse botãozinho que é adicionar ao carinho. Você adiciona ao carinho. E olha ali que eu já estou com a conta dele já logada, né? Já estou com a conta dele já logada. Vamos supor que você esteja já com uma conta não logada. Não há de aparecer aqui o seu nome, né? Nesse cantinho. Ou em alguma parte qualquer onde mostra o perfil. Não há de aparecer. Mas esse processo ainda vai continuar a ser feito. E isso vai ser guardado, né? O teu progresso nesse carinho aqui. Para depois que você for finalizar a compra, poder fazer a criação da conta. Mas vamos ver isso já mais com vagar, né? Então, tendo aqui o domínio, o que você vai fazer? Adicionar o carinho. Eu estou a dizer que, além do domínio, você também precisará de uma hospedagem. O que seria essa hospedagem? Vamos só voltar aqui para a página inicial da InfoDhost e vou abrir uma nova guia aqui e pesquisar o que seria o que é uma hospedagem de site. Ou o que seria uma hospedagem. Vamos ver o que é que nós temos como resposta aqui. Diz assim: uma hospedagem de site é um serviço que armazena os arquivos, códigos e dados do seu site em um servidor conectado à internet, tornando-o acessível 24 horas por dia para qualquer usuário. É como o terreno onde a casa do seu terreno é construída. Sem hospedagem, o site não pode ser visto online, pois não tem um local para ser armazenado e exibido. Então, essa seria uma explicação básica do que seria uma hospedagem. É nada mais, nada menos que simplesmente um espaço na internet onde você aloja, né, armazena o seu site e as pessoas vão acessar através daquele compartimento. Imagina que você vai em um supermercado. Aliás, você vai em um shopping center e compras ali, ou melhor, arrendas ou alugas ali um espaço para montar a sua loja. Então, aquele espaço que você arrenda ou aquele espaço que você aluga para montar a sua loja seria a sua hospedagem na internet. E para acessá-la ou para chegar até lá, naquela loja no shopping center, as pessoas precisam saber o seu nome, né? Aquele que fica lá na vitrine. Então, esse nome que fica lá na vitrine, que é o que faz seu marketing e que as pessoas conseguem te acessar, seria o seu domínio. Então, tens o domínio, que seria o nome da sua loja, no caso, o nome do seu site na internet, e teria já a hospedagem, que seria aquele local no shopping center ou estabelecimento físico, onde você coloca a sua loja, que na internet seria um espaço na internet, um servidor, onde vais alocar lá o seu site. Essa seria uma explicação simples. Agora, na hora de contratação da hospedagem de sites, é muito importante observar alguns aspectos, né? É muito importante verificar alguns aspectos, que seriam o quê? O armazenamento é importante, a questão da segurança e o desempenho que essa hospedagem traz, recursos que essa hospedagem oferece, é muito, mas muito, muito importante. Então, você vai ver que tipo de site você quer criar e vais, com base nisso, escolher alguns pacotes que as empresas de hospedagem oferecem com os recursos que você acha de que o seu site vai precisar. No caso do nosso parceiro, nós aqui tem soluções, né? Eles têm pacotes de hospedagem divididos em soluções. Eles têm soluções WordPress, né? E tem hospedagens compartilhadas,
né? Hospedagem de sites compartilhadas. Eles têm também servidores VPS e também oferecem revenda de hospedagem. No caso, nós queremos falar de coisas mais simples, né? Não servidores, não revenda, mas de hospedagem de sites. Para o tipo de site que eu venho aqui criar para o cliente que nós criamos um domínio há pouco tempo. Mas de acordo com o que você quer, vai ter tempo de escolher, né? Vai ter que estudar melhor para escolher se você quer uma solução WordPress, se você quer uma hospedagem compartilhada, se você quer um servidor dedicado ou uma VPS, ou se você quer uma revenda de hospedagem. Em próximos vídeos, junto com essa parceria, ainda vou explicar, algum colega meu, né, dentro da parceria, vai explicar como funciona cada um desses aspectos de hospedagens que eu estou aqui a me referenciar. Mas para o vídeo de hoje, o contexto é criar um site em WordPress, né? Criar um site em WordPress com o nosso querido template Jana. Então, vamos nos focar mais ou menos só nesse contexto. Então, prosseguindo aqui, no caso ele quer uma solução WordPress, né? Ele quer uma solução WordPress, nós vamos procurar aqui WordPress gerenciado, ver planos, ou podemos entrar aqui no menu, depois ter essa opção, hospedagem WordPress. Vamos lá, nessa opção. E vai abrir aqui uma página onde terá os pacotes e os planos das soluções WordPress que eles oferecem aqui. Então, eles têm aqui 3 pacotes, é isso que eu estou a ver, sim, tem 3 pacotes. Dos 3 pacotes, eles têm Word Starter, Word Standard e Word Plus. Cada um desses pacotes, sendo que o Word Standard é o popular, cada um desses pacotes tem os seus preços, como podem ver, né? Tem os seus preços de pagamentos mensais e tem aqui os seus recursos. Para o primeiro pacote, eles têm suporte de alojamento de um domínio, 5 subdomínios, 20 GB de armazenamento em SSD, 500 GB de banda de tráfego, domínio grátis para quem assina o ciclo anual, vai até 5 contas de e-mails profissionais ou e-mails corporativos, certificação SSL é grátis, eles oferecem aqui, e eles têm uma garantia de 99,95% de uptime garantido. E o suporte dedicado é de 24 horas, 7 dias por semana. Para o primeiro pacote. Para o segundo, ainda continua com suporte de hospedagem de um site, né, um domínio. Vai ter 10 domínios, 40 GB de armazenamento, 1 TB de banda, domínio grátis no ciclo anual, 15 e-mails profissionais, e o resto continua sendo o mesmo. E para o terceiro pacote, este tem suporte para até 2 domínios hospedados, subdomínios ilimitados, 80 GB de armazenamento, não tem limite de banda, o domínio é grátis no ciclo anual, não tem limite de e-mails profissionais, tem SSL grátis, 99% de update, live uptime, e o suporte dedicado de 24 horas. Então, aí você escolhe um desses pacotes que melhor vai atender a sua solução para o seu site em WordPress. No caso desse cliente, o pacote que lhe vai servir é o pacote Word Starter. Ele analisou, junto de mim analisamos, e vimos de que o que ele precisa agora para começar é de um pacote bem simples, básico, como este. Então, o passo a seguir é simplesmente clicar nessa opção, escolher plano. E aí vai abrir novamente aqui no sistema, né? E aqui tem um ponto muito interessante para observar. Como já tenho aqui a conta do cliente logada, e no carinho nós já temos aquele domínio, e aquele domínio não tem uma hospedagem, o sistema automaticamente vai gerar, nesse formulário, a opção use um domínio que já está no meu carinho. Esta aqui, onde você pode selecionar os domínios que estão lá no teu carinho, né, que ainda não foram, que não estão alocados a nenhuma hospedagem, e você clica em usar.
Agora, se você começou por contratar uma hospedagem antes de contratar um domínio, a opção que te vai aparecer será esta aqui, registrar um domínio, um novo domínio. Aí você coloca o domínio aqui, né? Você coloca o domínio aqui, escolhe a extensão que você quer para o seu domínio, são variadas as extensões que eles têm aqui, e depois clica em verificar. Aquele mesmo processo que nós fizemos anteriormente. E aí ele vai verificar se o domínio está disponível ou não. Se estiver disponível, ele vai ficar em verde e vai te pedir para você colocar no carinho. E se não, então ele vai te pedir para você colocar o meu, para você tentar um outro, né? É claro. Se você está a tirar o seu domínio de um outro provedor para cá, a opção que você pode colocar é esta daqui. Ainda continua, pode fazer aquele processo anterior, né? De de primeiro fazer a transferência do domínio e mantê-la no carinho e depois vir fazer o processo de hospedagem aqui, ou pode fazer tudo dessa forma que nós estamos a fazer, comprar a hospedagem e depois vir fazer a transferência ou registrar o domínio. Agora, se você não quer nem sequer registrar o novo domínio e nem transferir o domínio para cá, então a opção a usar seria esta última. Vou usar o meu domínio já existente e utilizar os NIM servers. Tipo, depois de você colocar o domínio aqui, né, e concluir, finalizar a compra, vão te mandar um e-mail, que vamos ver depois do final, né? Vão te mandar um e-mail que terá lá os NIM servers e os VPs que ligam o seu domínio a este servidor aqui. Como nós explicamos o que seria hospedagem de site, né? Que é um local onde você armazena o seu domínio, o seu site. E nós vimos de que esse local é representado por um número de IP. Mais ou menos isso, né? Então, no caso, ele vai usar esta primeira opção e vai clicar nessa opção uso. E aí isso vai processar para verificar a disponibilidade. Disponibilidade verificada. E ele já prossegue para a próxima fase dessa contratação. Então, vais ver aqui as últimas configurações, né, do seu pacote de hospedagem. No caso, ele pediu esta aqui. De fato, o que está aqui é o que ele viu lá, né? O que ele viu lá. Ele vai escolher o ciclo de pagamento. Lembra que nós vimos de que se ele pagasse um ciclo anual, teria o domínio grátis? Então, é mais ou menos essa parte aqui que você seleciona. Por mês, ele paga este valor por mês. Trimestral, paga este valor trimestral. Olha aqui, clicando, aqui tudo atualiza, né? Aqui ele vai atualizando. Anual, aqui está. Olha aqui também tudo atualiza, né? Então, no caso, ele vai pagar um único mês, né? Vai pagar um único mês, ele atualizou ali. Feito isso, confirmou, clica em continuar. Agora aqui aparecem esses add-ons, né? Esses aditivos, que no caso seria um criador de sites, nós não queremos, né? Vamos ignorar isso, porque nós queremos criar um site usando o WordPress, não é? Queremos criar um site usando o WordPress, então vamos deixar aquele criador ali e vamos simplesmente rever nosso pedido e continuar. Temos aqui o que nós pedimos, né? O nosso carinho. Temos aqui o pacote de hospedagem com este domínio a este valor por mês. E temos aqui o resto do domínio, deste domínio aqui, a este valor por ano. Os domínios são pagos anualmente e as hospedagens são pagas mensalmente, mas também você pode escolher o ciclo como nós vimos lá. Se ele tivesse um cupom, ele usaria aqui um cupom, né? Para receber um desconto. E assim que ele colocasse o cupom, né? Era só verificar, mas isso eu vou explicar num vídeo específico para isso, né? Caso tenha, né? Então, o próximo passo seria qual? Finalizar a compra. Então, eu clico aqui em finalizar a compra. E em finalizar a compra é onde chega aquele ponto que também eu expliquei.
eu já estou com a conta do cliente logada, né? Como podem ver, estou com a conta do cliente logada. Mas se eu não estivesse com a conta do cliente logada, o que aconteceria? Aqui eu teria outras opções, como criar conta, né? Ou fazer login. Tá percebendo? Se aparecer dessa forma é porque você não tem uma conta. Aí você cria uma conta e finaliza a compra aqui embaixo, selecionando o método de pagamento. No caso, eu já estou com a conta do cliente logada. O que eu vou fazer simplesmente é, se eu quiser adicionar um contato ou um outro usuário, é só clicar aqui e adicionar o outro usuário. E se caso não, que é o que nós não queremos fazer, deixo assim como está. Seleciona o método de pagamento que ele vai usar. No caso, ele vai usar este método de pagamento aqui, M-Pesa.24 e Emola. E aqui, se eu tiver uma mensagem para o, o administrador, né? A empresa, a Instaghost, ou se tiver alguma mensagem a mais para dizer, ele pode escrever aqui, aceitar os termos, esses termos que estão nesse site aqui, e completar o pedido, já para ir para a próxima fase. No caso, eu vou clicar aqui em completar pedido e vai me levar para a próxima fase, que é a fase dos pagamentos. Para quem chegou agora, subscreva o canal, por favor, aos nossos canais. Subscreva seus canais, Zedek IT, Zedek Massi e Infted Host, que estão nessa parceria desses vídeos. No vídeo de hoje nós estamos a explicar aqui como criar um site, ou melhor, estamos a criar um site, um blog, em WordPress, com o template Jana. E estamos a mostrar desde o momento em que a pessoa contrata o domínio até o momento em que a pessoa compra a hospedagem. Até agora nós vimos o que era o domínio, que era o nome do site, que era o nome do site na internet, que é nada mais um nome seguido de uma terminal de extensão, não falei disso, né? Que pode ser .com, .net, .info, .blog, .org e outras extensões por aí. E depois falamos também da hospedagem, que é o local onde esse domínio, esse nome do domínio na internet, será hospedado, onde vai hospedar, ou melhor, onde vai arquivar, armazenar todos os conteúdos do site, desde arquivos, fotos, conteúdos, etc, etc, etc. Agora, no ponto em que nós estamos, nós já contratamos o domínio e já contratamos a hospedagem. Falta aqui mesmo fazer o pagamento. O método de pagamento que o cliente usou aqui é este. Assim eu vou comunicar a ele agora para ele poder fazer o pagamento. E aguardamos a verificação desse pagamento e a aprovação para podermos prosseguir com o nosso vídeo. Então, na fatura, conseguimos ver de que tem aqui as informações de pagamento. Diz aqui, use uma dessas contas para efetuar o pagamento da sua fatura. M-Pesa para esse número, Emola para esse número aqui, ponto 24 para esse número aqui. Titular da conta é esse que está aqui. Nota B, abra um ticket ou contacte no WhatsApp informando o pagamento da fatura. O link do WhatsApp é este. E o número de referência é este aqui. Então, ele só precisa fazer um pagamento e informar essa referência a este WhatsApp aqui para poder fazer a confirmação. O método de pagamento que ele usou é esse mesmo aqui. Se ele quiser, pode mudar, né, para M-Pesa, aliás, para PayPal. Automaticamente o sistema aqui vai gerar o link de pagamento, né? E aí ele poderá prosseguir a fazer o pagamento com esses botões aqui, ou PayPal, ou cartão, né? No caso, ele vai usar mesmo esse método aqui de baixo. E aqui embaixo vem os itens de fatura, né? Só para verificar, é aquele pacote de hospedagem que ele adquiriu, que é mensal, como podemos ver, mensal. E tem aqui também o registro de domínio, que é esse daqui, que ele está registrando, né? Que é anual, a este valor. E o total da fatura é esse daqui. Então eu vou baixar aqui a fatura dele e vou mandar para ele poder fazer o pagamento. E logo volto aqui já com o processo já ativado. Um momento só, um momento só, um momento só. Voltamos já.
já, já passei os métodos de pagamentos para o cliente, já parece que ele está em offline. E para facilitar o processo, falei com os parceiros aqui, já que estamos a usar o host deles, né? De modo que eles ativem o pagamento, aliás, ativem o serviço, enquanto aguardamos o pagamento do cliente, para nós podermos continuar com o nosso vídeo aqui. E aqui todos estamos na mesma parceria, então não vejo nenhum problema nisso. Então, só estou aguardando o pagamento da ativação do serviço por parte da equipe aqui. E botamos já. Para quem acaba de chegar, ative aí o sininho, se inscreva, deixe seu comentário, deixe aí sua dúvida, nós vamos responder. Estamos mesmo falando do que está aí no título, né? Criar um blog simples em WordPress, usando o template Jana. E até então nós já contratamos o domínio, já contratamos a hospedagem. E o próximo passo que nós vamos fazer aqui é mais ou menos simplesmente fazer o pagamento dessa fatura aqui, que nós temos aqui nessa terminal. Para enfim, nós prosseguimos já com a criação do site deste nosso amigo que se disponibilizou em deixar que a gente gravasse esse vídeo usando este novo site dele como exemplo. A mensagem aqui de que já fizeram o pagamento na parte da InstaHost. Como podem ver, serviço um pouco rápido, muito rápido, isso é muito bom. Então vamos prosseguir aqui com a nossa videoaula. Onde nós estávamos? Então, a fatura continua em aberto. Deixa eu só atualizar aqui. Então, atualizo aqui, pronto, a fatura já foi paga. E como podem ver, já nos vê aqui a confirmação do pedido. Posso pular para de cliente. Isso aqui é só uma recomendação e nós não queremos usar, infelizmente. Então vamos clicar aqui em continuar para de cliente. Então, serviço já contratado, como podem ver, deixa eu só ver aqui, prontos. Serviço contratado, está aqui serviço ativo, né? Aquele que já nos aparece toda hora é isso aqui. Temos aqui o login dele para o cPanel, temos aqui ver detalhes. Então aqui temos os ver detalhes. Isso. Em ver detalhes nós temos aqui tudo zerado, porque ele ainda não usou nada. Como podem ver, espaço em disco ilimitado. Ô parceiros, o que vocês andaram a fazer aí? Ilimitado, espaço em disco, banda ilimitado. Xé, isso é muito bom. Bom, então aqui temos o serviço de host, né, que vai expirar no próximo dia 16 de dezembro do ano em curso. Prontos, são essas coisas que nós temos. Aqui temos gerenciar domínio, né? Podemos ver aqui o domínio que ele contratou, no caso. Prontos, o domínio dele está aqui. Você deve ativar o bloqueio de registro para que não seja transferido do domínio. Ok, desbloqueado. Parece que é a indicação de que ele tem de marcar. Sim. Para evitar roubos, né? Em casos, entre aspas, é importante marcar como fechado. Tem uma opção que fica. Cadê? Deixa eu só ver. Aqui. Alterar status de bloqueio de registro do domínio, né? E clicar aqui em habilitar. É meio que para impedir que o domínio seja transferido sem a sua autorização. Entre aspas, né? Entre aspas. Porque na verdade se quiserem mesmo levar seu domínio num lugar em que você não esteja seguro, isso pode muito bem acontecer, né? O seu domínio pode acabar sendo roubado. Mas graças a Deus estamos com um parceiro que preza pela segurança do cliente, né? Então, continuando aqui. Então, temos aqui o domínio, temos aqui a hospedagem, né? Temos a hospedagem e temos o domínio. E vamos prosseguir. Mas antes disso, lembra que eu disse que
Se você estiver a comprar simplesmente a hospedagem na InfTech mas quer manter o domínio lá onde você registrou, e que no final iria receber um e-mail que teria lá os name servers que tinhas que adicionar lá no seu provedor de domínio para poder vincular o domínio a essa hospedagem, é isso que eu vou mostrar aqui agora. Então, lá onde você comprou o seu domínio, né, na sua área de cliente, vou mesmo entrar aqui do zero. Na sua área de cliente, terá essa opção aqui, domínios, né? Você clica em domínios, vai no domínio específico, no caso, o domínio específico é esta aqui. Clica no domínio específico. Nesse domínio, opa, acabei clicando no domínio e não no gerenciar domínio. Deixa eu só voltar aqui na área de clientes, né? Na área de clientes, aí você vai em domínios, como eu disse da outra vez, vai no domínio específico, que é esse, clica nessa parte toda, né? Que é para gerenciar o domínio, e ele vai te abrir esta página aqui. Nessa página aqui, você vai clicar, você vai clicar nessa opção aqui, desculpa, nessa opção aqui, nome de servidores, ou pode ir nesta opção aqui, alterar servidores de nome de domínio, qualquer um dos pontos. Eu vou usar mesmo esse daqui. E vais cair nessa página aqui. O e-mail em questão, deixa só ver, e-mails enviados. Você receberá um e-mail, né? Lá no seu e-mail mesmo, receberá este e-mail aqui, este. Deixa eu só abrir este e-mail, sua conta, sua nova conta, algo do tipo. E aqui vais ter estes dizeres aqui, estes. Aí você copia este name server e este name server e vem, deixa eu só fechar aqui, e vem colar eles nessa opção, utilizar name servers personalizados, né? E vem colar neste primeiro e neste segundo, assim como está, e depois clica em alterar. Eu não vou alterar aqui porque ele já está a usar esses mesmos name servers como padrão. Então, feito isso, o próximo passo daqui é acessar ao seu cPanel, que é onde nós vamos começar já a trabalhar e a fazer a nossa magia. Muita magia. Então, eu vou acessar ao cPanel deste cliente. Estava a me esquecer de algo. Deixa só ver se de fato o domínio aqui já está apontado e já está a funcionar. Vou clicar no domínio, né, para poder acessar o domínio, né, ao site dele. Aqui, visitar, né? Visitar. Olha! Aqui está. Está totalmente vazio, porque tem de estar vazio. E é aqui onde nós vamos trabalhar. É aqui onde nós vamos trabalhar. Para acessar o cPanel do serviço contratado, é muito simples, né? Muito simples. O que você precisa? O que você precisa é acessar, né, no domínio, colocar barra, escrever cPanel e aguardar o processamento. Vai cair nesta página aqui de verificação, provavelmente porque ainda não propagou e o SSL ainda não foi ativado. Então, vamos aqui aguardar uns segundinhos para que o SSL esteja ativado para este cliente em questão. Enquanto isso, vou preparar aqui dois arquivos. O primeiro arquivo seria qual? O primeiro arquivo seria o WordPress, né? E o segundo arquivo seria
o template Jana, que é esse que nós usaremos para poder fazer o nosso site, que é esse que nós usaremos para poder construir o nosso site, porque o nosso site vai ser construído na base desse template Jana. Além do Jana, vamos precisar também de um, de um, de um, como é que eu posso dizer, de um aplicativo, né, no computador. Não é tão importante, né? Não é tão importante, mas é só para questões de flexibilidade. E esse aplicativo chama-se Filazilla. Você pode pesquisar aí na internet, né? É só chegar aqui no Google e escrever Filezilla, baixar o Filezilla, né? Entrando nessa opção aqui, download Filezilla cliente, baixa ele, instale-o, né? Usando, no meu caso, o computador é 64 bits, né? Então clico aqui nessa primeira opção e aí ele vai baixar, né? Baixa o aplicativo. Feito isso, é só instalar ele, né? Como qualquer um outro aplicativo que você tem no seu computador. Vamos aqui aguardar o download dele, né? Como qualquer aplicativo que você tem no seu computador. E feito isso, é só mesmo, né? Prosseguir com o que nós vamos aqui mostrar, né? O que nós vamos aqui mostrar. Então, como eu estou a dizer, deixa eu só preparar esses dois arquivos que nós vamos usar para poder fazer a nossa configuration, a nossa instalação e configuração do nosso WordPress e depois a instalação do nosso template Jana e posteriormente a construção do site. Enquanto a nossa carga aqui do computador permitir, nós vamos trabalhar. Então, deixa eu só ver se o nosso SSL já está lá. É claro, eu também tinha copiado com não seguro. Seguro é assim. Então, nosso SSL provavelmente já está instalado porque não demora. Não demora mesmo. Vamos aqui. Vamos aqui ver. Opa! Vamos aqui ver, né? A nossa criação sendo criada. Como podem ver, o SSL já está lá. Então, nós vamos entrar aqui no nosso cPanel. Como eu tinha dito, é só colocar o domínio, depois escrever aí cPanel e acessar. De seguida, vamos ter aí o... Como é que é? Vamos ter aí essa página aí de login do cPanel. Será que também... sem corrente elétrica, o Wi-Fi fica meio instável. A internet fica meio estável quando há corte de eletricidade. Só aguardar, aguardar, aguardar. Aguardar, 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 aguardar ainda mais. Aguardar a cavalinho mais. Xiii. Aguardando. Meu...
com esse corte assim nos deixa outra opção se não fazer corte deste vídeo e continuar quando estivermos com conexão estável. Com conexão estável. Estava indo muito bom, mas aí tinha que fazer a corte de energia. Mas até aqui foi muito bom. Voltamos com uma segunda parte. Então, bom, para quem nos acompanha até aqui, nós só vamos dar uma pausa. Voltaremos em breve, assim que estabelecerem a energia desse lado daqui. E até lá.